Gurizada, esse é um vídeo que eu prometi para algumas alunas a respeito de como enxergar melhor algumas questões das leis de Newton, discutindo um pouco a questão da psicologia e da lógica dessas leis, discutindo um pouco sobre por que elas são contraintuitivas e de que maneira a gente pode enxergar elas um pouco melhor e entender como de fato elas são válidas em contraste com o que a gente geralmente pensa sobre elas. Então, os objetivos dessa apresentação é apresentar pontos relevantes sobre a aprendizagem em geral, mas também das leis de Newton, portanto, confrontar alguns conflitos de raciocínio sobre elas, como eu disse, e discutir alguns experimentos práticos ou mentais que vão permitir a gente perceber a validade das leis de Newton. Tá? Tem um comentário a respeito desses perceber a validade, mais para o final do vídeo. Esse vídeo vai ser relativamente longo, tá? Mas vai ter vários momentos em que tu vai poder pausar ele de boa, tá? E daí, enfim, não vai ser tão, talvez, ruim de estudar ele quando tu precisar. Então, primeiro ponto, né? Nossa mente contra ela mesma. Que armadilhas nossa mente prega quando a gente vai aprender alguma coisa que mexe bastante com o que a gente sabe a respeito do mundo? Primeiro ponto é, teu corpo sabe as leis de Newton, mas talvez tua mente não. Como assim? As leis de Newton, apesar de descrever, elas descrevem e explicam por que os movimentos acontecem do jeito que acontecem, em função das forças que atuam sobre ele, e a gente precisar descobrir essas leis para aprender a caminhar entre outros movimentos em geral, porque a gente nunca conversou, provavelmente, sobre eles, a gente ignora quais são esses princípios, quais são essas leis, de como é que realmente o movimento acontece do jeito que acontece, ou por que ele acontece do jeito que acontece. É o desafio da língua, né? A gente conversa mais, às vezes, sobre o jeito que as pessoas são, e às vezes até porque a gente conversa com bastante preconceito sobre como as pessoas são, a gente acaba rotulando as pessoas, machucando as pessoas, né? O mesmo acontece também no mundo físico. Como a gente conversa muito pouco, a gente conversa sobre preconceitos ou sobre formas de pensar muito rudimentares sobre como as coisas funcionam, e desde pequeno a gente acaba adquirindo um preconceito muito forte sobre como as coisas acabam acontecendo. Só que detalhe, estudar as leis de Newton não garante aprender elas. Ou seja, tu tá vendo esse vídeo, não vai garantir de que tu substitua o que tu já pensa sobre o que está sendo proposto aqui que tu pense. Esse é o maior desafio que a gente tem ao aprender qualquer coisa, especialmente aquelas que são contraintuitivas. É tantos anos que tu tá sem discutir teoria sobre algo tão básico, que a gente aprende quando é tão pequeno, faz nossas teorias pessoais muito rudimentares e também muito fortes. Porque essas leis que a gente tem na nossa cabeça, elas funcionam bem para a gente conversar e explicar e pedir coisas para as pessoas. Então não teria por que a gente substituir elas tão rapidamente assim, né? Não teria por que, no sentido, o nosso cérebro ele evoluiu para ser um pouco durão, assim, às vezes na forma de pensar. Porque a gente, enfim, a gente é primata, né? A gente sobreviveu na selva dessa maneira, na savana dessa maneira. Porém, sem definições claras, por exemplo, a gente gosta de misturar bastante força, energia, impulso, velocidade para explicar as coisas, a gente não consegue botar direito nossas relações à prova, e as nossas explicações acabam ficando relativamente pobres, às vezes até contraditórias em alguns momentos. Então, como é que a gente vai conseguir aprender as leis de Newton se a gente tem todos esses empecilhos na mente? Bom, o primeiro passo seria confrontar logicamente as falhas do nosso raciocínio, o que talvez não funcione para todos, né? Outra possibilidade seria confrontar experimentalmente o nosso raciocínio. Porém, a gente tem um outro empecilho. A gente, ao ver alguma coisa acontecer, a gente tende a ver as nossas teorias pessoais comprovadas. Por que isso? Porque nossas teorias, apesar de imperfeitas e às vezes contraditórias, elas funcionam bem em geral. Então, por mais que eu te mostre na terça-feira que as tuas ideias estão erradas, no sábado, quando tu for conversar com alguém, talvez tu nem lembre da conversa de terça-feira.
percebe? Talvez tu não vai entender ou compreender isso agora, mas na hora da prova ou na hora de algum trabalho tu vai perceber que é justamente isso que acontece. A nossa mente prega essas peças na gente. Porém, a aprendizagem ela pode ser mais sólida, mais solidificada, não numa substituição, mas o que a psicologia já propõe é que a gente vai adquirir, digamos, duas formas de pensar. Talvez tu vai aprender as leis de Newton, mas elas não vão substituir o teu jeito de explicar as coisas. Quando tu for explicar, talvez tu vai trancar um pouco, tu vai querer explicar do jeito antigo, mas tu vai meio que parar assim, não, isso não é assim. Porque tu vai ter aquela intuição, aquele pensamento velho ainda dentro de ti, mas se tu entender bem as leis de Newton e tu aprender elas, tu vai conseguir deixar de lado aquela forma de explicar. Este complemento, então, que a gente vai estar fazendo nas nossas aulas, não só nesse vídeo, vai envolver redefinir, então, conceitualmente, ou seja, a gente vai redefinir o que a gente entende, o que a gente significa pelas causas do movimento, vai fazer algumas confrontações lógicas a respeito das ideias que a gente tem e ter principalmente alguns experimentos mentais. Experimentos práticos, muitos deles a gente vai fazer, então, mais para frente, tá? Tem aqui algumas sugestões de vídeo que eu recomendo para vocês, para que para que vocês estejam vendo melhor essa questão de aprender alguma coisa contra-intuitiva, tá? Recomendo mesmo. Então, parte 2. A gente vai discutir aqui um pouco sobre a questão de forças, ou melhor, a gente vai discutir a respeito sobre conceituação. Sobre como a gente ter ideias não muito claras sobre as coisas afeta o aprendizado ou a forma de pensar que a gente tem sobre as coisas. Então, por exemplo, a gente sabe que dentro de certos contextos, algumas palavras elas vão ter significados especiais, né? Por exemplo, dentro da alfaiataria, manga é aquela região, né, de uma camisa, de um casaco. Agora, dentro da culinária, manga é o nome de uma fruta. Porém, apesar do cotidiano não haver muita rigorosidade, principalmente em questões mais científicas, essa falta de rigorosidade que a gente tem no cotidiano pode levar em confusão dentro da ciência. Tá? Então, se a gente não ter muito claro que a gente quer, a gente não ter muito claro o que a gente tem sobre uma certa palavra, um significado que a gente tem sobre uma certa palavra, a gente vai ter, enfim, dificuldade de comunicação ou de compreender realmente o que está acontecendo. Isso não vale não apenas para a ciência, às vezes vale para uma comunicação simples do dia a dia, né? Por exemplo, uma conversa entre cliente e funcionário, ou entre patrão e funcionário, né? Especialmente os mais novos, ou mesmo os mais velhos, pode acontecer mais raramente, de não compreender o que certa palavra ou certa expressão funciona, ou às vezes até de explicar uma coisa mais complexa, algum método, alguma técnica, uma maneira de fazer alguma coisa pode atrapalhar. Por exemplo, quando alguém diz em casa, eu estou gripado, geralmente quer dizer que possui algum mal respiratório, né? Todo mundo vai se entender, mas no contexto científico, gripe é uma classe de doenças muito específica, tá? Que provavelmente, inclusive, a pessoa tenha um resfriado, que é outra classe de doenças, provocada, inclusive, por uma outra classe de vírus. Então, por mais que no dia a dia sirva para a gente poder se comunicar, num contexto mais amplo, ou melhor, num contexto científico, isso pode gerar confusão no sentido de quanto tempo a gente vai conseguir se recuperar, ou que sintomas em específico a gente vai sentir, ou mesmo não for nem gripe nem resfriado, for uma infecção bacteriana, né, respiratória, que vai atacar as amígdalas, amidalite, ou mesmo nos pulmões alguma inflamação. Então a gente vai receber tratamentos diferentes do médico e às vezes não vai entender por que o médico
vai falar uma coisa numa certa circunstância ou remédios diferentes em outra, né? Então, se tratando de comunicação coloquial, a rigorosidade talvez não é sempre necessária, mas no contexto científico, para a gente entender como as coisas funcionam com mais criteriosidade, a gente vai precisar ter conceitos bem específicos, né, que não podem ser contraditórios entre si. Uma certa palavra deve significar apenas uma coisa dentro de um campo de conhecimento, esse é o ponto. Então, se tratando de força, é um dos conceitos mais problemáticos da física, né? No estudo do movimento em geral, dentro das leis de Newton, forças são interações capazes de acelerar, ou seja, modificar a velocidade no tempo, ou deformar um objeto. Em geral, forças vão ser puxões, empurrões ou compressões que a gente faz sobre os objetos. Atenção, tá? A gente não pode usar como sinônimo para força energia, potência, torque e velocidade. Dentro do contexto científico, a gente não pode procurar sinônimos. Tá? Tu não pode substituir a palavra força por nenhuma outra. Assim como tu não pode substituir gripe por nenhuma outra dentro da medicina. Tá? Gripe é gripe, resfriado é resfriado, infecção bacteriana é infecção bacteriana. Tá? Então, a gente não pode querer substituir. A gente tem que usar a palavra força dentro desse significado que está colocado ali. Tá? Então, como assim interações, né? Elas sempre vão acontecer entre exatamente dois objetos. Tá? E essas interações podem agir tanto em contato, quanto um empurrão, um puxão, quanto acontecer à distância, como no caso da força gravitacional, da força magnética, da força elétrica. Então, existem diferentes tipos de forças, a gente já vai ver algumas delas mais pra frente. A gente pode representar as forças, na verdade, a maioria das vezes deve representar as forças como vetores, ou seja, a gente precisa indicar uma direção, um sentido e uma intensidade. Tá? Por exemplo, ali tem a análise de algumas das forças que atuam sobre o voo do avião. Então, a gente tem a força do ar, S, né, sustentando ele para cima, né, com a força do vento batendo sobre as asas, sustentando ele. A gente tem a tração, no caso que as turbinas fazem sobre o ar, então o ar empurra o avião para frente, né, essa grande massa de ar que as turbinas movem para trás, o ar, como resposta, empurra o avião para frente, a gente vai discutir depois isso na terceira lei de Newton. O peso, que é a planeta Terra puxando o avião para baixo, e o arrasto para trás, que é o ar também colidindo na fuselagem do avião e nas asas, etc., forçando o avião no sentido contrário do movimento dele. Existem vários tipos de força, a gente vai discutir apenas algumas delas. Tá? Tensão ou tração é aquela provocada por objetos rígidos quando são esticados, como por exemplo ganchos e cabos, como no caso do guindaste, ou a gente vai trabalhar na academia puxando peso naqueles aparelhos lá, são forças de tensão e tração que a gente está provocando. A nossa musculatura também, em algumas circunstâncias, a gente vai ter o caso de tensão e tração, quando a gente está segurando uma sacola pesada, por exemplo. Outro tipo de força de sustentação são as forças normais, que são aquelas provocadas por superfícies rígidas quando são comprimidas, como paredes e pisos, né, no chão. Quando a gente está em pé, por exemplo, a gente diz que o chão provoca uma força normal sobre nós, de baixo para cima. Né? A força normal ela sempre vai estar reagindo à compressão que aquela superfície sofre. Por exemplo, no exemplo da mesa, a gente tem alguns objetos em cima da mesa, então eles só estão parados, né? A gente tem a gravidade puxando eles para baixo, eles estão parados porque existe essa força de sustentação que a mesa faz para cima. Também vamos discutir mais para frente melhor essa ideia aí de como assim forças que se equilibram e interagem uma com as outras, tá? Também temos as forças elásticas, provocadas pela deformação de objetos elásticos, como molas, borrachas, o arco e flecha ali, né? Que a madeira ela tem uma certa elasticidade. Quando ela então é deformada, ela pode então provocar uma força elástica através da corda sobre a flecha. Outra força, a força-peso, que é provocada pela interação gravitacional entre objeto e planeta, como no caso de órbita, né, de um satélite orbitando a Terra. Ele fica preso à Terra, assim como a Lua, pela atração gravitacional que a Terra faz sobre ele. Também a própria chuva, né? As gotas de chuva
quando adquirem uma certa massa já. O empuxo que sustenta então o vapor nas nuvens lá em cima, do vapor d'água lá em cima, não é suficiente para ganhar do peso, então o peso vence o empuxo e puxa as gotas de água para baixo. O arrasto, a fricção também é outra forma de força, é outro tipo de força que existe no estudo da física. A força de fricção, então, a gente tem o atrito, que é provocado ou pela trava ou pelo deslizamento entre duas superfícies. Que nem no caso, quando algo gira, é porque existe uma força de atrito travando o pneu, né, por exemplo, na estrada, e daí permite que o giro aconteça. Se não existir esse atrito tão intenso a ponto de travar, a gente vai ter um deslizamento, né, como no caso de um carro quando derrapa numa pista molhada. E a gente também tem o arrasto, que é provocado pela viscosidade de fluidos, como por exemplo o arrasto do vento que bate nas velas de um barco e empurra ele para frente, ou mesmo o arrasto do ar que está na frente do barco ou de um carro e atrasa, né, faz uma força contrária ao movimento dele. Falando agora de alguns tipos de forças, eu falei em alguns momentos ali de como é completamente normal que mais de uma força atue sobre um corpo. E a gente precisa agora discutir uma ideia que fala sobre como é que essas forças todas, então, né, tem várias forças num corpo, como é que a gente raciocina, como é que a gente pensa os efeitos, né, que essas forças todas vão ter no movimento. A gente não pensa, na verdade, em todas as forças ao mesmo tempo. A gente faz um cálculo que permite calcular a soma de todas essas forças, o resultado de todas essas forças que atuam sobre um corpo. E o nome que a gente dá para esse resultado é força resultante. Então, se há mais de uma força sobre um objeto, a gente vai ver os efeitos apenas do somatório dessas forças. Isso que é legal. Por mais que tenha 15 forças atuando sobre um objeto, a gente pode somar essas 15 forças, vai ter um resultado só, e a gente vai pensar em cima do movimento daquele objeto, esquecendo as 15 forças e só olhando para o vetor soma. A gente vai conseguir ainda assim prever perfeitamente o que acontece com aquele objeto. Simplificadamente, como é que a gente faz o cálculo dessa força resultante? Forças de mesma direção, por exemplo, né, se tem duas forças na horizontal e elas têm o mesmo sentido, estão para o mesmo lado, elas vão se somar. Porém, se elas tiverem a mesma direção, por exemplo, ambas na vertical, mas opostas, elas vão se subtrair. Como, por exemplo, um balão subindo, ele vai ter o empuxo do ar, né, que ele vai estar menos denso que o ar, então tem o empuxo do ar levando ele para cima e tem o peso forçando para baixo. Essas duas forças vão se subtrair, a gente vai entender ou conseguir prever se o balão vai permanecer quietinho na altitude que ele está, ou se ele vai subir, ou se ele vai cair, dependendo da intensidade dessas forças. Ou ainda é o terceiro caso, se as forças forem perpendiculares, ou ainda tiverem algum ângulo diferente de 90 graus entre elas, a gente vai somar elas na diagonal, e daí é um cálculo especial que a gente não vai chegar a trabalhar. Tá? Então, alguns exemplos rápidos. Por exemplo, se a gente tem aquele primeiro caso, à esquerda e acima, duas forças, a F1 e F2 de 8 e 6, como elas estão na mesma direção, no mesmo sentido, a gente vai ter uma força resultante de 14 para esse mesmo lado. Porém, no caso de baixo, se a gente tem uma de 6 para a esquerda e uma de 8 para a direita, a resultante vai ser 8 menos 6, 2 para a direita. Agora, se a gente tem aquele 8 e aquele 6 ali com aquelas direções, aqueles sentidos, a gente vai ter uma força resultante de 10. Mas, como é que calcula isso? Nesse caso, como só são duas forças, elas estão perpendiculares, elas têm 90 graus entre si, a gente consegue aplicar o teorema de Pitágoras. Se for um ângulo diferente ou tiver mais forças, aí são cálculos um pouco mais complexos, que envolvem seno, cosseno, tá? Que, como eu disse, a gente não vai estudar por uma questão de tempo. Então, aqui tem um pequeno teste, tá? Para fixar um pouco as ideias. Pause o vídeo. Eu vou depois começar a contagem. Pause o vídeo para tu poder fazer eles. Pensar bem ela direitinho. E depois a gente continua. Pause o vídeo. Depois de terminar a contagem, vai aparecer as respostas. Pause o vídeo. Então, a primeira é falsa.
é necessário decorar definições para aprender ciências. Não, a decora de definições não vai ajudar. A gente precisa compreender elas e não apenas decorar. Até num daqueles vídeos que eu recomendei antes atrás, a gente vê várias pessoas que sabiam de cor as leis de Newton, mas não sabiam aplicar elas para explicar coisas que estavam acontecendo. A segunda é falsa. Aprende-se física com bastante repetições. Não é uma questão apenas de repetições, mas a gente se deixar abrir a nossa mente e expor ela a bastante experiências, a bastante conversa a respeito, porque só assim a gente vai conseguir realmente construir uma nova forma de pensar uma coisa tão fundamental do mundo, uma coisa tão fundamental da natureza. Não é simples assim de uma aula tá pronto, tá? Terceiro, na física há diferentes tipos de forças. Sim, a gente discutiu isso há pouco tempo. Impulso e energia são tipos de forças. Não, essas são duas palavras que a gente não pode confundir com forças, tá? Forças não são sinônimos nem de impulso nem de energia, são palavras distintas e têm outros significados na física. Impulso, inclusive, a gente já estudou, e energia a gente vai estudar mais para frente. No movimento, o que conta é a soma das forças. De certa forma, sim. Né? O que a gente consegue analisar o movimento só pela soma das forças que atuam sobre ele. Né? Então, aqui uma pausa recomendada. Tá? Caso tu queira pausar o vídeo, continuar mais tarde, dar um tempo para tua cabeça, eu recomendo que tu faça isso agora. Tá? Terceira parte, então, inércia, tendência e eternidade, que é as ideias que estão por trás da primeira lei de Newton. A gente discutiu já em sala, mas vale a pena relembrar o experimento de Galileu, de que a gente tem então uma bola que é erguida a uma certa altura h na rampa da esquerda e ela é solta. Então o que acontece com ela? Ela sobe no máximo até aquela altura h. Tá? Se a gente usa uma rampa mais longa, né, com uma aclividade, um ângulo menor, a bola ainda vai subir só até aquela altura h. Porém, é bem claro que a bola tem que ir mais para a direita para atingir aquela altura h. A gente poderia diminuir aquele ângulo tanto quanto a gente quisesse, e Galileu então pensou que se a gente diminuísse o ângulo até zero, fizesse uma rampa que na verdade é horizontal, a gente nunca teria a bola chegando na altura h, porque não tem rampa. Então, se o limitante, tirando todos os outros empecilhos que pudessem fazer a bola parar, se o limitante para fazer a bola parar de rolar era subir uma rampa até a altura original, então, se não tiver empecilhos, o movimento seria eterno. Isso é uma das primeiras raciocínios a respeito do que a gente chama de inércia. Né? Se não há impedimentos, o movimento continua. Porém, a gente vai ver que essa continuação do movimento é em linha reta. Para Galileu, o movimento eterno, na verdade, era circular. Porque, assim como a Lua tem um movimento eterno circular, na cabeça de Galileu o movimento eterno era circular. Porque, afinal de contas, inclusive, se a bola continuar rolando, ela vai continuar rolando em volta da Terra, então é um movimento circular. Ele não entende que o movimento eterno seria em linha reta, como a gente vai ver mais para frente. Então, primeira lei de Newton, qual é que é o enunciado? Se a força resultante, olha só, se a força resultante é zero, ou seja, tem um monte de força atuando sobre um corpo, se todas elas acabarem se cancelando, por assim dizer, se equilibrando, ou se não há forças atuando sobre um corpo, a gente vai ter que a velocidade dele não vai mudar. O que isso significa? Se ele estava parado, continua parado. Se ele estava em qualquer tipo de movimento circular, um formato de mola, né, helicoidal, um movimento de qualquer tipo, não importa. Se em um dado momento a força resultante acabar sendo zero, ou se não tiver força atuando sobre ele, ele vai passar a se mover em linha reta com rapidez constante. Tá, como assim? A inércia é contra-intuitiva, né? Por principalmente, acredito, dois motivos. Primeiro, a gente não tem circunstâncias terrestres com objetos sem força atuante sobre ele. Eu tomo uma palavra força ali na frase.
Então fica um pouco difícil a gente conseguir, talvez, engolir essa força, tá? E com frequência a gente também ignora forças atuantes nos objetos. Por exemplo, força normal, força peso, força atrito. Nem todos vocês, nem todos nós temos essas ideias antes de estudar física, ou acordamos para essas forças, né? Antes de estudar física. Por exemplo, ali tem um cara escorado na parede. Olha quantas forças atuam sobre ele para que ele continue parado daquele jeitinho. A gente tem a força de atrito entre o braço dele e a parede. Tem a força de atrito do pé dele com o chão, que impede ele deslizar e cair de cabeça ali na parede, enfim. Tem o peso puxando ele para baixo. Tem a força normal de sustentação, que não deixa, digamos, ele entrar para dentro da parede. Tem a força de normal de sustentação no chão, que equilibra com o peso. Então veja quantas forças a gente tem ali atuando sobre o homem, só dele estar parado, escorado na parede. Todas essas forças acabam, de algum modo ou outro, se equilibrando, fazendo com que ele fique parado do jeito que ele está. Com relação a movimento uniforme, né, movimento em linha reta, a gente tem esse experimento na Estação Espacial Internacional, que eu recomendo que vocês assistam o vídeo. Essencialmente o que ele faz, ele pega uma bolinha e deixa flutuando, porque como ele está em gravidade zero, na verdade é uma gravidade zero, na verdade eles estão numa situação de imponderabilidade, que é como se diz. Eles estão sob a força da gravidade da Terra, afinal de contas não continuariam girando, mas eles estão numa condição que dentro da nave espacial é como se eles não tivessem peso, tá? Então ele deixa aquela bolinha flutuando literalmente na frente dele, uma bolinha, se não me engano, de resina ou de madeira, não é de gazélio ou alguma coisa assim, e ele dá um soprão e a bolinha ela vai em linha reta. Então ele aplica uma força sobre ela, a força cessa, né, depois que ele para de soprar, então a bolinha fica sem força nenhuma e por não ter força nenhuma atuando sobre ela, ela vai acabar indo em linha reta. O link do vídeo está nesse slide aqui. E os experimentos da primeira lei de Newton estão entre 2 e 6 minutos. Reinterpretando então algumas ideias, né? A ideia de repouso. Então, os objetos que ficam parados em cima de uma mesa estão em repouso porque o peso se equilibra com a força normal que a mesa faz sobre eles. Um container fica suspenso num guindaste porque o peso se equilibra com a força de tração que os cabos fazem sobre ele. O celular fica parado na tua mão enquanto tu tira uma selfie, porque existe uma força de atrito entre tua mão e o celular. Se a tua mão estiver lambuzada de azeite, por exemplo, ou tu estiver muito suado, tu vai ter que fazer talvez mais força para conseguir manter o celular preso na tua mão. Desculpa esse tec-tec-tec que tá dando no vídeo aí, é o No Break, que tem uma empresa meio inapropriada aí que fica roubando um pouco de tensão da rede. E daí o No Break fica avisando que está dando isso. Movimento, então, né? Um carro, quando ele está em velocidade constante, o que está acontecendo? A força de atrito da estrada sobre as rodas se equilibra com a resistência do ar que está colidindo com o carro, né, na frente do carro a todo instante. Então, essa é a condição de movimento com velocidade constante que um carro atinge em um certo ponto da estrada. Tá? Então, essas duas forças se equilibram e é por isso que ele tem, então, velocidade constante. Quando a gente arrasta um móvel, por exemplo, ou melhor, quando a gente está tentando arrastar um móvel e ele não se mexe, o que acontece é que a força de atrito do tipo estática, né, força de atrito que trava o roupeiro no chão, a gente não está conseguindo vencer ela. A gente faz uma força de 200 e o roupeiro responde com 200. Então, só quando a gente conseguir fazer uma força grande o suficiente, a gente vai estudar a força de atrito mais para frente, só quando a gente conseguir fazer uma força grande o suficiente, a gente vai conseguir começar a deslizar o roupeiro. Então, a gente vai conseguir deslizar ele com velocidade constante quando a gente empurrar ele com uma força que é igual à força de atrito de deslizamento, a força de atrito cinética. Então, que é a mesma coisa, né? Quando as forças são iguais, ou a coisa continua parada, ou continua com velocidade constante. Um barco parado, né, flutuando ali num lago ou num rio, a gente vai ter... Num rio é complicado, né? Mas parado, flutuando num lago, o que a gente tem ali? A gente tem a força-peso atuando
sobre ele para baixo, e a força de empuxo, que eu não citei só por cima, que é a força que objetos, quando estão um pouco imersos dentro de algum fluido, eles sofrem esse tipo de força, né? A gente não vou comentar muitos detalhes dela para não ficar confundindo ninguém. Mas essa força de empuxo então existe e é o que sustenta o barco, não deixando ele afundar. No trânsito, a gente então discutiu, né, a primeira lei na apostila a respeito de como o encosto e o cinto de segurança impedem que em colisões a gente sofra fraturas ou a gente continue em movimento, né? O cinto impede que a gente continue em movimento. Então, quando a gente bate num carro frontalmente ou em algum outro objeto, o carro então é forçado a parar. Se a gente não tiver de cinto, a gente não para e continua o nosso movimento, né? Inércia. Derrapagens também, em curvas, se a gente está numa alta velocidade, e a gente vai querer fazer uma curva, a gente está querendo alterar a condição de velocidade, né? A gente quer provocar uma aceleração ali, a gente quer alterar a velocidade. Mas se a força de atrito, né, a força dos pneus se agarrarem na estrada não é forte o suficiente, ela geralmente acaba sendo quase zero, dependendo da velocidade que a gente está, a velocidade então vai permanecer em linha reta, inércia, né? As arrancadas do ônibus a gente também discutiu. Então, parte 4, soma e aceleração, que é a segunda lei de Newton. Um experimento mental de Aristóteles, vocês viram isso no vídeo do Ciência Todo Dia, nessa discussão aqui de Aristóteles, de que a gente tem essa ideia, né? Que força seria algo igual a massa vezes velocidade. Se não tem força, não tem velocidade, e se uma força grande e constante gera uma velocidade grande e constante. Então a gente tem isso, por exemplo, num veículo, se o motor do veículo é forte o suficiente, né, ele vai conseguir, com uma certa força constante, manter o veículo em movimento constante. E se a gente empurrar um roupeiro, né, deslizando com uma força constante, a velocidade vai ser constante. Só que detalhe, isso é uma ideia antiga e errada. Tá? Isso é bastante contraditório com a primeira lei que a gente acabou de discutir. O que seria então o correto, por assim dizer? A segunda lei de Newton tem o seguinte enunciado: a aceleração sofrida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à sua massa. Com detalhes. Quanto maior a força resultante, maior a aceleração. Então a gente não fala em uma força, a gente fala em força resultante. E quanto maior essa força, maior a aceleração que o corpo vai sofrer. Então não é quanto maior a força, maior a velocidade. Quanto maior a força resultante, maior a aceleração, maior a alteração da velocidade. Se a gente voltar no caso do roupeiro, ali de baixo, a gente vai ver que, na verdade, por que ele anda em velocidade constante? Porque o empurrão que a gente dá se equilibra com o atrito. Então a força resultante aqui vai ser zero, a aceleração vai ser zero e a velocidade se mantém constante. Percebe? Outro detalhe, quanto maior a massa, menor a aceleração, para uma certa força resultante que a gente vai ter fixa, né? Então, para uma força resultante, por exemplo, de 100, quanto maior a massa do objeto, menor a aceleração que essa força resultante consegue provocar sobre ele. Então, por isso que um caminhão é mais difícil de fazer parar, mais difícil ainda um transatlântico, como a gente também vai discutir mais para frente, entre outros efeitos. Como é que é isso, então? Como a primeira e a segunda lei também é contraintuitiva. Mas por que motivos? A gente geralmente ignora a força resultante. A gente olha, às vezes, para uma força, como eu falei antes, empurrando o roupeiro. A gente gosta de ignorar o atrito. No caso do veículo, a gente acha que é o motor que está puxando, né, fantasmagoricamente o carro para frente, quando, na verdade, é o atrito da estrada que empurra o veículo para frente. A gente também gosta de ignorar a força que o ar faz em resistência contra o veículo, que é uma força também muito grande. Então, se eu te pergunto que forças que existem nas situações ao lado, tu vai lembrar do atrito e do arrasto? Ao menos antes dessa aula tu lembraria? Então é por isso que a segunda lei é um pouco contraintuitiva. A gente ignora algumas forças que existem na natureza sobre os movimentos que a gente está tão acostumado a estudar. A estudar e a observar por aí.
ela também é contra-intuitiva porque a gente também confunde massa e peso. Por exemplo, por que caminhões, trens e transatlânticos são mais difíceis de parar que veículos? O peso não pode ser. Por quê? Porque o peso vai aumentar o atrito. A gente sabe que se a gente bota a mão sobre a mesa e desliza ela, a gente desliza com facilidade. Agora, se a gente aumenta a compressão, a gente bota o nosso peso por cima da mão, é mais difícil de fazer a mão deslizar sobre a mesa. Então, quanto maior a compressão contra o piso, maior o atrito. Então, na verdade, o caminhão deveria ser mais fácil de frear, porque ele tem mais atrito do que os outros veículos. A questão é que ele é difícil de parar porque ele tem uma grande massa. A massa, tem alguns que gostam de pensar, ele é uma medida da inércia. Ela diz o quão fácil um veículo vai continuar o movimento dele em linha reta. Tá? Então, todos esses três objetos são difíceis de parar porque a massa deles é muito grande. Mesmo que eles estivessem numa condição de soltos, por exemplo, no espaço sideral, ainda assim seria uma força absurda que a gente teria que fazer contra eles para fazer eles parar. Digamos que, um filme de super-herói, o Hulk arremesse um trem para fora da Terra e o super-homem vai pegar esse trem. Ainda assim, o super-homem teria que fazer uma força desgraçada para parar o trem. Inclusive, ele não teria nem como fazer essa força, porque ele não teria onde se apoiar para fazer parar esse trem. Né? Mesmo que ele laçasse o trem com alguma corda, algum cabo, simplesmente continuaria em linha reta o movimento. Né? Outro experimento mental, que é importante aqui para entender por que o peso não afeta o barco, tá? Acontece que a gente tem que o movimento pode ser analisado com as diferentes direções, horizontal e vertical separadamente. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes, tá? Eu vou só recomendar que vocês assistam aquele vídeo ali do Mythbusters, ele está em inglês, mas é só para vocês perceberem, apesar da fala dele, vou explicar um pouco o vídeo, que é aquela imagem do centro, que é o seguinte: se tu largar um objeto de uma altura h e outro objeto com as mesmas condições, né, mesma massa, mesmo formato, etc., lançando ele para a direita, mas de uma altura h, sem jogar ele para cima, só lançar ele na horizontal, né, a gravidade vai atuar sobre os dois, e acontece que os dois caem ao mesmo tempo. Tá? Isso que o vídeo traz ali. Deixa um projeto de revólver, ele deixa ele cair no chão de uma certa altura e daquela mesma altura ele dá um disparo com o revólver. E a diferença de queda das duas no chão é muito pequena, não tem como o olho humano perceber. Tá? Então, isso acontece. Tá? A gente diz que o movimento horizontal e o movimento vertical são, de certa forma, independentes. Tá? Então, o que acontece? A força-peso que está atuando sobre o barco ali flutuando, ela se equilibra com a força de empuxo. Então acontece que na vertical a força resultante é zero. Então a gente pode olhar para o movimento do barco ser mais ou menos difícil de frear, olhando só para as forças horizontais que atuam sobre ele. Então é por isso que o peso não afeta o barco. Tá? Como testar, então, a segunda lei? Tem várias maneiras. Uma delas é a máquina de Atwood. Por exemplo, se a gente bota ali massas diferentes ali naquela maquininha na direita, a gente vai ter que, se uma massa tiver uma massa maior de um lado, a gente vai ter, então, forças diferentes, né, atuando em cada lado da corda. Então, a gente vai ter uma força resultante, então a gente vai ver que a massa 2 vai começar a cair com rapidez cada vez maior. Tá? Isso se tiver bem lubrificada a polia ali, né, no eixo dela. Outro é do carro com dinamômetro e acelerômetro. Tá? Que, como naquele link ali que eu botei do canal Física em Cena. Se a gente pegar um carrinho, botar um celular ou um tablet em cima que tenha acelerômetro, que tenha giroscópio, que é um sensor que existe nos celulares aí hoje em dia, a gente vai conseguir com um certo aplicativo acompanhar a aceleração. E a gente vai ver que se a gente puxar com uma força constante o carrinho, a gente vai ver que a aceleração, se a gente conseguir puxar com uma força
constante, isso, o carrinho, a gente vai ver que a gente não vai conseguir se a gente não começar a correr cada vez mais rápido. Ou seja, se a gente vence as forças de resistência que atuam sobre o carrinho e faz uma força maior, a gente, portanto, faz uma força resultante maior do que zero, né? A gente vai ver que a gente vai começar a acelerar o carrinho, e para a gente manter aquela força, a gente vai ser obrigado a correr cada vez mais rápido, porque afinal de contas a gente está acelerando o carrinho, então para acompanhar a gente tem que aumentar a nossa velocidade junto com ele. Então, reinterpretando um pouco o cotidiano, o aumento da velocidade vai acontecer como? Quando a gente tiver uma força resultante que está no mesmo sentido do movimento. Então, por exemplo, quando um veículo está acelerando, a gente tem que a força de atrito da estrada contra os pneus está maior que a força do vento batendo sobre o carro, né? Ou por que os objetos em queda aumentam a velocidade cada vez mais? Tem um limite, mas não vou entrar em detalhes. Mas por que eles aumentam, em geral, né, a velocidade quando começam a cair? Porque o peso da gravidade, o peso sobre o objeto é maior que a força de arrasto do vento sobre ele. Do vento não, do ar sobre ele. Segundo ponto, por que as coisas diminuem a velocidade? Porque a força resultante é contrária ao movimento. Se o aumento da velocidade acontece quando a força resultante é no mesmo sentido do movimento, a diminuição acontece quando a força é contrária. Quando, por exemplo, um veículo freia, né, a força de atrito é maior que qualquer outra força que possa estar para frente. Na verdade, quando ele começa a frear, não tem nenhuma força para frente. Ele está indo para frente, mas não tem mais nenhuma força indo para frente. Tem só o atrito de trava da estrada sobre os pneus para trás. E tem a força de arrasto também do ar, né, que também está fazendo ele frear. Então, força de resultante contrária ao movimento, o veículo para. Quando a gente joga um objeto para cima, a gente tem que o peso está para baixo, então o movimento dele para cima começa a ir cada vez mais devagar, porque existe uma força resultante contrária ao movimento. Ele não sobe porque tem uma força atuando para ele para cima. Cuidado! A gente fez uma força para ele para cima, mas assim que a maçã, ou objeto, saiu da nossa mão, não tem mais força para cima. Ele continua indo para cima por inércia, mas a velocidade diminui porque existe a gravidade, fazendo uma resultante para baixo. Um paraquedista abre o paraquedas por quê? Para ele aumentar o arrasto que atua sobre ele e daí fazer com que a velocidade dele não seja tão grande, né? A alteração da trajetória acontece por quê? Porque existe uma força resultante que não está na direção do movimento. Então, por exemplo, ali quando a moça tirando a bola de basquete, por que ela faz uma trajetória curva? Porque no caminho dela, a força resultante sobre a bola, principalmente, né, que principalmente está atuando sobre a bola é o peso, ele não está na mesma direção. A bola, digamos, está indo meio que na horizontal, lá no topo, meio que na diagonal, e o peso está sempre na vertical. Então, como o peso não coincide, como no caso de uma simples subida e descida na vertical, como o peso não coincide com a trajetória do movimento, o movimento acaba sendo curvo. O mesmo acontece com o movimento de satélites, sejam artificiais, seja a nossa Lua, em torno do nosso planeta, ou mesmo do nosso planeta em torno do sistema solar. Por que acontece a trajetória curva? Porque esse movimento aí acontece, o peso está sempre na direção, né, do planeta, então a trajetória está sempre sendo curvada. Como essa velocidade é muito intensa, acaba que o movimento está sempre ali em órbita. Mas não é assim desde sempre, não foi assim para sempre, né? Se tem curiosidade, dá uma olhada em alguns vídeos sobre a formação do sistema solar, que tu vai entender como é que começou esse movimento aí. Então eu recomendo que tu dê uma pausada agora também, para dar uma olhada com calma nesse algoritmo que eu fiz. Começa lá em cima, tá? Analisadas as forças atuantes sobre um objeto, calculou a força resultante, daí continua setinha. Daí tu vai começar a perguntar: a força resultante é igual a zero? Dependendo se a resposta for sim ou não, para cada uma daquelas perguntas nos ângulos, tu vai conseguir concluir o que vai acontecer com o movimento. Então, uma conclusão está sempre dentro de um quadrado com
pontas não arredondadas, tá? Então ali nos losangos estão algumas perguntas e dependendo de como é que for a resposta, tu vai poder concluir o que vai acontecer com o movimento. Então peço que vocês deem uma pausa no vídeo agora e deem uma analisada aqui para pensar em alguns movimentos que vocês conheçam, um veículo freando, né, de alguma coisa sendo puxada por um cabo, etc. e tal, tá? Última parte, ação e reação. Forças, por assim dizer, que são irmãs umas das outras, né, que no caso toda a força na verdade vai ter uma irmã que acontece junto com ela. O que o senso comum geralmente diz? Quando a gente tem dois objetos de massas diferentes e eles colidem, a gente acha que o menor recebe uma força de impacto maior. Ou ainda, outro exemplo, quando a força da gravidade da Terra sobre a Lua é maior que a força da gravidade da Lua sobre a Terra, porque a Terra tem mais massa, é maior. Isso é o que o senso comum diz, mas será que isso está certo? O enunciado da terceira lei de Newton diz o seguinte: dois objetos A e N, tá, ou A e B, não importa, que interajam um sobre o outro, terão atuantes em si forças de igual intensidade e direção, se elas forem horizontal, vertical, não importa, mas os sentidos delas são contrários. Então, essas forças que vão acontecer vão ser de igual intensidade e direção, mas sentidos contrários. Tá? Cuidado, eles interagem um sobre o outro. Então, o que eu estou falando aqui é que tem duas forças. A força do laranja sobre o roxo, a força do grande sobre o pequeno, e a força do pequeno sobre o grande. O que a terceira lei de Newton diz é que essas duas forças, a do laranja sobre o roxo e do roxo sobre o laranja, têm igual intensidade, igual direção, tá? Se elas forem na horizontal, ambas vão ser na horizontal, mas sentidos contrários. Então, como é que é isso? Né? Ela é contraintuitiva. Acho que principalmente por dois motivos. Em geral, a gente não tem acesso à medição de intensidade de forças. Tá? Nas colisões, etc., é difícil a gente conseguir imaginar realmente qual é a intensidade da força. E porque impactos de objetos mais massivos doem mais que de objetos menores, em geral. Né? Porém, o problema é que a massa não é o único determinante da força de impacto, tá? Mas a desaceleração provocada, por exemplo, revólver versus arremesso. Então, o que o revólver faz? Ele pega uma massa estupidamente pequena, de algumas gramas, e acelera ela, né, até uma velocidade incrivelmente grande. Então, o estrago que aquele projétil de alta velocidade vai fazer vai ser por causa da grande desaceleração que ela é forçada a fazer quando atinge alguma coisa. Então, a gente viu isso quando estudou lá as colisões, né? De quanto maior o tempo de desaceleração, menor a força de impacto. Então, a massa não é a única coisa que afeta na força de impacto de algum objeto. Então, a terceira lei é difícil, talvez um pouco de engolir, porque a gente gosta de confundir essas coisas, de achar que a massa é a única coisa que vai poder afetar o tamanho dele. Uma confusão comum da terceira lei é que as forças de ação e reação se cancelem, mas isso não acontece, tá? As forças de ação e de reação jamais vão se cancelar porque elas atuam em corpos diferentes. Eu só posso ter forças se cancelando, se equilibrando, se essas duas forças elas atuam sobre o mesmo corpo, e não é o caso aqui, tá? Por exemplo, ali embaixo eu tenho o corpo A fazendo uma força sobre o B. Digamos que essa seja a ação. O que é a reação? É a força que o B faz sobre o A. Ok? Um experimento mental para a gente tentar perceber como é que as forças realmente são iguais. Tá? Que a força de ação e reação são iguais. Alguns gostam de confundir achando que o corpo menos massivo sofre uma força maior. Não, elas são iguais. Pense ali. Em qual das situações abaixo a mola vai deformar mais? No primeiro e no segundo caso. Considere que é a mesma bola de boliche, mesma bola de basquete, mesma mola. Não é muito difícil de imaginar, talvez alguns não consigam, que a mola vai se deformar com a mesma intensidade. Se a bola se deforma com a mesma intensidade, isso nos indica que a força de impacto foi a mesma.
Se ainda está difícil, tu pode imaginar. Se tua mão tivesse entre a mola e a bola de boliche, qual situação será que haveria mais dor? Veja agora que tu vai sofrer compressão dos mesmos objetos, mola e bola de boliche. A bola de basquete está vindo com a mesma velocidade, etc. e tal. Então, tente perceber que nas mesmas, que as duas situações a tua mão vai doer igualmente, porque é a mesma mola sofrendo, enfim, o mesmo impacto, né, sobre a tua mão, provocando o mesmo impacto sobre a tua mão. E o encosto que tu tem para deixar a tua mão ali é o mesmo, é a mesma bola de boliche. Então, se as duas circunstâncias são a mesma força, então isso significa que a força que a bola de boliche faz sobre a mola é a mesma força que a bola de basquete faz sobre a mola também. Outra forma de enxergar isso é a gente pensar um pouco sobre a gravidade da Terra. Eu recomendo esse vídeo aqui do Derek Miller, do canal Veritasium. A partir dos 2 minutos, tu vai ter ali uma explicação que ele faz sobre a terceira lei de Newton, que ajuda a enxergar melhor que de fato as duas forças são iguais. Uma forma de a gente testar ela também é através de pêndulos de impacto. Por exemplo, tem uma bola ali de massa grande, uma bolinha de massa pequena, e eu largo a bolinha pequena para colidir. Como a chapa se move muito pouco, a gente pode chegar à conclusão que a força de impacto da bolinha pequena sobre a chapa é igual àquela que a bola grande responde ao receber o impacto. Então, como as duas forças são de igual intensidade, né, a bolinha atuando sobre a grande, através da chapa, e a da grande atuando sobre a bolinha, através da chapa, vai que a chapa está no meio do caminho, ela sofre tanto a ação quanto a reação dos dois objetos diferentes, fica em equilíbrio e ela mal se mexe. Então é uma forma de provar que a terceira lei de Newton é verdadeira, apesar dos dois objetos, da bolinha grande e a pequena, terem massas diferentes. Então, mais um teste de verdadeiro ou falso. Pause o vídeo antes de seguir para as respostas, para tu testar um pouco o teu raciocínio antes de continuar. Vai começar a contagem. Então, todas elas são falsas. Com mais intensas forem as forças que agem sobre um corpo, maior é a aceleração. Por que isso? Porque o que importa não são a intensidade das forças em geral, mas a intensidade da força resultante. Eu posso ter uma força de 1 milhão de newtons para a direita. Se eu tenho uma força de 1 milhão de newtons para a esquerda, a força resultante vai ser zero e não vai ter aceleração nenhuma. Então não importa a intensidade das forças, mas a intensidade da força resultante. Quanto maior a força, maior a velocidade. Não. Quanto maior a força e a força resultante, maior a aceleração. Terceiro, para irmos para frente, basta fazermos uma força para frente. Não. Se a gente faz uma força para frente, a gente não vai para lugar nenhum, né? Se a gente está em cima, por exemplo, de um skate, de uma cadeira de rodinha, se a gente quer ir para frente, a gente tem que nós temos que fazer uma força para trás, sobre a parede, por exemplo, ou sobre o piso, e daí a força de reação que o piso ou a parede faz sobre a gente, que faz a gente para frente. Quarto, ação e reação são as forças que mantêm as coisas em equilíbrio, parado, movimento em linha reta, etc. Não, cuidado, foi aquilo que eu comentei há pouco, da confusão mais comum que existe entre de ação e reação, que é o fato de a ação e reação atuarem sobre corpos diferentes. Portanto, elas jamais vão se equilibrar. Tá? Vocês vão acabar, muito provavelmente, esquecendo alguma coisa ou outra que a gente viu aqui. Não só porque é bastante coisa, apesar de a gente estar vendo isso já há algum tempo, mas por um fenômeno natural do nosso cérebro. Tá? Assistir e entender uma aula não é garantia de que tu vai fixar na memória. A aprendizagem de ideias contraintuitivas em longo prazo exige muitas interações e experiências de vida, né, de conversa, de fazer experimento mental, fazer experimento de simulação, etc. e tal, tá? Por isso não te frustra, tá? Depois da leitura e videoaulas, tu ainda fores mal, talvez em algum teste que tu for fazer. Então é isso, gurizada. O vídeo, como eu avisei, ficou longo, mas ele abarca tudo que a gente
já revisou até aqui. Então ele tem essa ideia de fazer meio que um complemento do que a gente viu, né, com algumas ideias mais específicas, como os conceitos de força que a gente viu ali, de força resultante, para que a gente solidifique melhor aí o entendimento das leis de Newton. Tá? Então, por agora é isso. Até a próxima.